O Vinícius, na verdade, ele trouxe alguns vídeos para mostrar. Os vídeos eram interessantes para a apresentação, mas nós não estamos com acesso à internet, com velocidade suficiente para passar os vídeos. Então ele vai fazer um depoimento, vai bater um papo com vocês aí. Tá bom? Vinícius, bola está contigo. Valeu, Luca. Então, boa noite, senhoras e senhores. Essa sessão agora é sobre as baixas na luta pela liberdade na internet. E eu vou falar aqui especificamente sobre a minha experiência de trabalhar com o Aaron Swartz. Para quem não conhece, eu vou dar um breve overview dos principais fatos da curta vida dele e as principais vitórias e também derrotas na luta do Aaron pela internet livre. Bom, eu sou colega do Luca e da Cláudia Mello na Thoughtworks. Eu sou programador há mais ou menos uns 8 anos. E no período durante 2012 e 2013 eu tive uma oportunidade por uma série de circunstâncias que se combinaram. Eu acabei trabalhando no escritório da Thoughtworks em Nova York com o Aaron. E naquele momento foi um momento bastante difícil na vida dele. Foi um momento muito crucial, onde ele estava no ápice da sua luta e no ápice dos seus problemas pessoais e enfrentando os processos judiciais que ele estava enfrentando pelas coisas que ele fez em prol da internet livre. Então, esse meu depoimento vai envolver muita coisa que todo mundo já sabe, mas eu vou tentar dar mais alguns detalhes particulares, que eu acho que é o que eu tenho para contribuir mais aqui. São as coisas que eu consegui conversar com ele em vida e as coisas que a gente vivenciou juntos. Foi um tempo muito curto, mas eu acho que tem um bom valor para adicionar aqui no evento. Bom, para quem não conhece a história do Aaron, ele faleceu em 11 de janeiro de 2013. Ele se suicidou aos 26 anos. Então, ele teve uma vida bastante curta, mas ele na verdade só precisou de 13 anos para conquistar tudo que ele conseguiu conquistar por uma sociedade na internet mais livre. O Aaron, ele foi um dos idealizadores do protocolo RSS. Acho que todo mundo deve conhecer e usar em algum ponto da sua vida aqui. Ele, junto com o advogado, também era mentor dele, o Lawrence Lessig. O pessoal que conhece a história do Aaron deve conhecer ele também. Eles arquitetaram o Creative Commons, que é uma série de licenças para estabelecer distribuição livre de conteúdo na internet. E tudo isso ele tinha apenas 14 anos, se não me engano. Eu ia mostrar alguns vídeos aqui. Infelizmente a internet e a conexão não ajudou. Vocês podem procurar as palestras do Aaron falando sobre RSS, falando sobre Creative Commons. Um garoto de 14 anos com uma maturidade e uma genialidade bastante impressionante. Depois dessa fase, ele trabalhou num projeto chamado Infogami, que posteriormente foi renomeado ou se juntou com uma outra empresa e foi renomeado para o Reddit. Hoje em dia o Reddit é o maior site de crowdsourcing para textos na internet. E o Aaron foi uma parte essencial no desenvolvimento dessa ferramenta. Ele vendeu a parte dele no Reddit e seguiu com os outros projetos que ele tinha. Ele participou de vários movimentos sociais de liberdade na internet, contra copyright e campanhas por justiça social. Ele foi o fundador do Demand Progress, que era a instituição onde ele era o presidente. E tem algumas histórias interessantes nessa caminhada nos movimentos sociais. Algumas delas eu vou contar aqui. Bom, então as principais lutas do Aaron, a primeira que deu maior repercussão junto ao governo americano, acredito que foi
de um website do governo americano chamado PACER, que era o Public Access to Court Electronic Records. Então, esse era um site que disponibilizava os resultados dos processos judiciais americanos. Então, eram documentos de domínio público. Mas eles eram disponibilizados por um website que vendia cada página desses documentos a 8 centavos de dólar. O Aaron e seus amigos acharam que isso era uma coisa que não deveria ser cobrado nada para se ter acesso. Que o momento que tu quisesse ir num fórum e pedir um processo físico, poder ir lá e imprimir. Então, é uma coisa gratuita que não deveria estar sendo cobrada. Então, uma história interessante aconteceu nesse website. Eles checaram e descobriram que não tinha nenhum copyright associado a esses documentos. Não tinha nenhum termo de uso que impedisse o acesso programático a esses dados. E, além disso, eles notaram que tinha uma brecha de segurança bem peculiar, onde eles conseguiam baixar uma quantidade bastante grande de páginas, pagando apenas uma ou não pagando nada. Então, o que o Aaron fez nesse episódio específico foi baixar milhares e milhares e milhares dos proceedings, desses registros de processo, e criou um site chamado theinfo.org, onde ele disponibilizava gratuitamente todos os processos para todas as pessoas. O que aconteceu? Colocaram um agente do FBI na porta do apartamento dele para vigiar ele e abriram um processo contra ele por violação dos termos de uso, acesso à informação sem autorização. Mas o que aconteceu? Ele sabia que tinha uma falha de segurança e sabia que não tinha copyright. O processo rolou durante algum tempo. O agente do FBI continuou na cola dele. Mas ele foi absolvido no processo porque não existia nenhuma evidência registrada contra ele. Ou seja, foi uma grande vitória. E a lição que ele quis deixar desse episódio, ele tinha cerca de 19 anos nessa época, foi que ele estava fazendo o que o governo americano chamava de pirataria, mas ele não estava beneficiando a si próprio ou algum interesse privado. E ele também não estava beneficiando nenhum interesse comercial de alguma empresa privada. Ele estava beneficiando a sociedade. Aqueles documentos eram de domínio público. Eles deveriam ter acesso livre a qualquer cidadão americano. E foi isso que ele achou correto fazer e fez. Então, daí já começou o interesse do governo americano e da justiça americana na possibilidade do Aaron fazer esse tipo de coisa sem que eles consigam impedi-lo. E que outros programadores que tenham capacidade técnica para fazer esse tipo de coisa possam deixar o governo e a vigilância para trás. Com isso em mente, e com várias outras coisas que estavam acontecendo, inclusive pressão de várias empresas de entretenimento que estavam perdendo muito com violações de copyright na internet, surgiu aquela proposta de lei que vocês devem conhecer, chamado COICA, depois renomeado para SOPA, PIPA. Então, essa era uma tentativa do governo americano de fazer com que qualquer denúncia de violação de copyright possibilitasse com que a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos colocasse websites inteiros fora do ar. Simplesmente deixaria o nome de domínio fora da internet. Isso aí abriria um precedente para uma censura de conteúdo. Então o governo teria liberdade legal de filtrar o que os cidadãos americanos têm o direito de ver e o que eles não têm o direito de ver. Ou seja, uma violação do First Amendment da Constituição americana, que prevê a liberdade de expressão. O Aaron ficou sabendo disso, junto com o grupo dele, o Demon Progress. Eles iniciaram uma grande campanha contra a aprovação dessa lei, incluindo uma petição que reuniu, na época, eu acho que foi mais de 40 mil assinaturas de internautas americanos contra a aprovação da lei. Essa lei ela foi aprovada com unanimidade no Comitê Judiciário do Congresso, e a maioria dos senadores americanos era favorável à aprovação da lei. O que aconteceu? Com toda essa pressão popular, iniciada pelo Aaron e por várias outras lideranças de liberdade na internet na época, grandes empresas de tecnologia começaram a entrar na briga também. Então,
poucos dias antes da votação a gente viu, você deve lembrar, em setembro ou outubro de 2010, que a Wikipedia fez um protesto simbólico, deixou sua homepage preta, o Craigslist, o Google, o Reddit e alguns outros portais assim, de acesso massivo. Então, muita gente ficou sabendo o que estava acontecendo e o governo americano foi bastante pressionado. Teriam eleições em seguida e o que aconteceu? Poucos dias antes da votação, aquela lista de apoio público à aprovação do SOPA, ela se inverteu. Pouquíssimos senadores ainda tinham coragem de dizer quem era a favor, diante de toda a pressão popular. Então isso foi uma grande vitória da sociedade contra uma tentativa de censura do governo. A lei não foi aprovada e tem uma talk muito boa sobre o SOPA que vocês devem procurar depois, o Aaron contando toda essa história. Ela é fantástica. Inclusive, tem um trecho bastante interessante que mostra o Aaron falando com um senador republicano que era uma das lideranças a favor da aprovação do projeto. E ele questionando esse senador por quais eram os motivos que levavam ele a crer que isso traria algum benefício à sociedade. E ele descreve que o senador fez um sorriso irônico, um sorriso sarcástico, ficou com os olhos vermelhos como se estivessem pegando fogo e falou a coisa mais infantil que ele poderia ter ouvido, que esses garotos da internet pensam que vão tomar conta do governo com seus computadores e estão muito enganados. A gente vai restringir essa baderna. Uma coisa assim, traduzindo. Eu também mostraria o vídeo disso, que é muito engraçado. Mas só para mostrar para vocês como os legisladores americanos, eles não têm conhecimento do que eles estão votando. São poucos os que realmente saberiam das consequências e de como funcionaria esse tipo de lei posta em prática. Então essa foi uma outra grande vitória pessoal e social do Aaron, que continuou despertando o interesse do governo e da justiça em pará-lo, é claro. Daí aconteceu o processo judicial contra o Aaron. Dentre as milhares de coisas que ele se engajava e das muitas campanhas que ele apoiava, uma delas era pela distribuição gratuita de artigos acadêmicos. Como todos vocês sabem, aqui no Brasil também funciona assim. Existem algumas empresas que distribuem os proceedings de journals acadêmicos apenas para instituições que pagam uma licença ou para as pessoas que pagam. No caso do JSTOR, que é o lugar de onde o Aaron fez os downloads dos arquivos, teria que pagar $20, cerca de 20 a 30 dólares para ter um artigo publicado em um journal. Ou seja, isso é uma restrição que está sendo imposta a um conhecimento que pertence à sociedade, e que é o conhecimento científico. Isso restringe vários países de pouco poder econômico e vários grupos de pesquisa que não têm como pagar uma licença para o JSTOR ou para outras instituições que mantêm essas bases de dados, que eles não possam fazer pesquisa de qualidade. E essa era uma das bandeiras que o Aaron defendia também, além do copyright, além da justiça social. Então, dado que lá no MIT, onde o Aaron morava na época, em Boston, Massachusetts, o MIT tinha uma licença do JSTOR e qualquer pessoa conectada à rede do MIT poderia fazer download de artigos acadêmicos do JSTOR. O Aaron resolveu ir até o local e fazer o download de 4 milhões de artigos. Aí o que aconteceu? Para que isso acontecesse de forma rápida, ele entrou dentro da sala de rede do MIT, que não estava trancada. Ele simplesmente abriu a porta, entrou, acendeu a luz, conectou alguns HDs e fez um script Python de mais ou menos 10 linhas para fazer um download massivo de vários e vários artigos. Isso demorou uns 10 minutos, ele ficou ali durante uns 10 minutos na sala fazendo essas coisas e foi embora. No outro dia ele voltou, ele descobriu que o IP dele tinha sido bloqueado. Aí ele ficou num jogo de rato e gato com o MIT. Ele ficava tentando mascarar o seu MAC address para não ser descoberto na rede.
Mas, chegando a um certo número, ele parou de fazer esses downloads, até porque a justiça já tinha pegado no pé dele. O que aconteceu? Pela terceira vez estava o Aaron lá, desafiando a justiça americana, e dessa vez eles resolveram ser mais duros. A Carmen Ortiz, para quem conhece o caso deve conhecer, ela era responsável pela promotoria, ela era procuradora-geral da promotoria federal americana, e ela cuidou do caso. E, na opinião dela, roubar é roubar, não interessa se tu usa um pé de cabra ou um computador. E baseada na interpretação de uma lei de 1984, que era a lei CFAA, que era Computer Fraud and... Bom, eu não me lembro do resto. Computer Fraud and Abuse Act, baseado numa interpretação dessa lei, eles acusaram o Aaron de vários crimes, incluindo invadir a sala de rede do MIT, que ele simplesmente abriu a porta, acendeu a luz e sentou. Foi uma invasão não autorizada. Também pelas acusações interessantes de violação do acesso ao JSTOR, excesso de downloads de artigos. E para isso, eles consideraram que ele merecia uma pena de 35 anos na cadeia, mais uma multa de $1 milhão. Ou seja, um abuso claro de poder. O que aconteceu? Como vocês sabem, as motivações do Aaron não eram roubo. Eram simplesmente colocar publicamente uma série de artigos que fazia parte do conhecimento científico da sociedade. E, dado o histórico dele, e dado a vontade do governo americano de tornar esse caso um exemplo, eles não aceitaram nenhum tipo de negociação. Inclusive, o JSTOR, que foi o maior afetado pelo caso, a administração do JSTOR entrou em contato com o Aaron e afirmou publicamente que tinha recebido uma confirmação de que nenhum conteúdo tinha sido usado, copiado ou transferido e distribuído. Então o Aaron se comprometeu com o JSTOR através de um acordo que não iria distribuir esses artigos sob pela contrapartida do JSTOR retirar a queixa. E isso foi feito, e inclusive ele foi inocentado na Corte Estadual de Massachusetts, mas a Promotoria Federal quis continuar com a acusação e incluiu vários outros itens baseados na lei de 1974 para incriminar ele ainda mais. Ou seja, não sei se vocês sabem, mas o Aaron, ele era uma pessoa que sofria de depressão. E passar por esse processo intensificou muito o quadro clínico dele. Então, muitas vezes ele não conseguia ir trabalhar, ele não conseguia produzir, ele não conseguia se engajar mais nas atividades dele. E isso claramente estava levando ele para um caminho que, como a gente sabe, que numa crise de depressão, muitas vezes ocorre o suicídio. Outra coisa que aconteceu também foi que a defesa do Aaron ia custar em torno de $700 mil, para que ele conseguisse apenas se defender desse processo. Ele era um cara que não gostava muito de se expor, nem de pedir ajuda, nem de falar por si mesmo. Então os amigos dele resolveram criar um website para arrecadar doações para ajudar na defesa do Aaron. Infelizmente não deu tempo de arrecadar tudo que precisava antes dele se suicidar, mas isso já mostra que tipo de justiça errada que existe nos Estados Unidos, onde o simples fato de ser acusado já é uma condenação. No caso do Aaron, a defesa dele ia custar cerca de $700 mil. Não tendo esses $700 mil para se defender, ele ia para a cadeia. Ou seja, qualquer pessoa pode ser acusada de qualquer coisa, e se tu não tiver um dinheiro suficiente para te defender, tu vai para a cadeia. Essa é a lógica financeira da justiça americana. O tempo passou, o Aaron não conseguiu arrecadar dinheiro para se defender, o quadro clínico dele foi se intensificando,
Na terça-feira, dia 8, foi a última vez que eu vi ele, 8 de janeiro de 2013. Ele trabalhou de manhã no escritório, foi embora à tarde e nunca mais foi visto. A Terry, a namorada dele, que trabalhava lá no escritório também, dava pra gente os relatos. Ele passava o dia na cama e passava o tempo inteiro perguntando quando que isso vai acabar. Queria dormir e nunca mais acordar. Coisa desse tipo. Com certeza já estava em uma crise muito forte. Aí no sábado, dia 12, eu recebi a ligação de que ele tinha se suicidado. E foi aí que o governo americano declarou a sua vitória. Assim terminou o caso do MIT e do JSTOR, mas não terminou a luta do Aaron. No funeral do Aaron, eu e alguns outros colegas, a gente acabou indo, e teve alguns discursos bem interessantes da Terry, que era a namorada dele, do Lessig, que era o advogado e mentor dele, e do pai dele também. E todos eles enfatizaram o quanto o fator Carmen Ortiz pesou na doença dele. Ele teve a pior crise da vida dele por causa exatamente desse abuso de autoridade. Depois de uma série de manifestações que aconteceram em Nova York, em Chicago, em Boston, em prol do Aaron, além de uma petição online no site da Casa Branca, que reuniu mais de 60 mil assinaturas pedindo a demissão e a investigação da Carmen Ortiz por abuso de autoridade. Ela finalmente foi demitida, hoje responde por processo criminal. Tinha, inclusive, na época, o marido dela tinha uma conta no Twitter, onde ele ficava defendendo as ações da Procuradoria-Geral, e acabou sendo motivo de piada. Depois de uma semana, ele acabou tirando do ar a conta do Twitter, porque não havia mais como defender o que tinha acontecido. A morte do Aaron foi claramente causada pelo governo americano, em decorrência não só claro que não foi em decorrência desse download de 4 milhões de artigos, foi em decorrência dele mostrar para o governo que ele, não só ele, mas qualquer pessoa que tivesse o tipo de conhecimento que ele tem, pode representar sim uma ameaça à sensação de poder que o governo tem em relação à internet. Bom, o que a gente pode ter esperança ainda desse caso? Tem uma série de grupos com a ajuda do Lessig, do Demand Progress e de outros grupos que apoiam a causa da liberdade na internet, lutando pela Aaron's Law. A Aaron's Law é uma lei que pretende substituir a lei de 1984, a CFAA, e especialmente uma das coisas que a gente quer mudar nessa lei é que se retire o Exceeds Authorized Access e se troque por Access Without Authorization. Ou seja, se houvesse essa pequena mudança na lei, na época que o Aaron foi condenado, seria muito mais difícil a promotoria criar todo o factoide que criaram em torno da questão dos downloads. Então essa é uma luta que recebe muita oposição do governo americano, mas ainda é uma esperança para que a gente possa tranquilamente lutar pela liberdade da internet e continuar o trabalho que o Aaron fazia. Bom, essas são informações que a maioria de vocês, que muitas pessoas têm e que estão expostas na internet para quem quiser ver. Eu gostaria de terminar aqui agora passando um pouco sobre não só a importância do Aaron como um ativista social, mas sobre a convivência que eu pude ter durante um pouco mais de um ano com ele, na verdade um pouco menos de um ano, e a forma como ele trabalhava e as coisas que ele pensava no dia a dia. Então a primeira coisa que a gente nota quando convivia com o Aaron é que ele era um gênio, ele era uma pessoa extremamente de raciocínio rápido, criativo e que se interessava por diversos outros assuntos. Ele escrevia bastante.
mas ele era uma pessoa que falava muito pouco. Ele era uma pessoa bastante introvertida, ele tinha dificuldade de contato facial, de contato visual, quando conversava. Ele não gostava de parear, ele gostava de trabalhar sozinho com os fones dele. A gente, de vez em quando, ia perguntar coisas para ele e tal, mas era sempre... nunca durava mais do que 5 minutos. Ele gostava de almoçar sozinho. Era uma pessoa que, fora da internet, era uma pessoa totalmente reclusa para si mesmo. Mas é muito interessante ler os textos do Aaron. Ele tem umas sacadas ótimas no blog dele. Um dos textos que eu mais gosto dele fala sobre Growth Mindset. Ele fala sobre como a gente pode usar técnicas e mudar a nossa forma de pensar para tentar se jogar fora da zona de conforto sempre que surge uma oportunidade. Então, ele escreve sobre isso de uma forma muito inteligente, cita várias fontes. Tem um outro artigo muito polêmico dele também, que ele explica por que ele não se intitula gay. Nesse texto, ele revela uma possível bissexualidade dele e fala sobre preconceitos de gênero e de orientação sexual. É um texto fantástico também, para quem se interessa pela causa, eu acho que vale a pena conferir. Além disso, alguns aspectos mais do Aaron como programador. Ele tinha uma grande discussão com o nosso time porque ele não gostava de testes. Ele era um hacker, então ele gostava de fazer coisas para resolver problemas na hora. E durante todo o nosso projeto, a gente discutiu muito sobre por que fazer testes. E as discussões viraram discussões filosóficas, intermináveis. Mas ele também não gostava de usar Vim. Todo mundo no projeto usava Vim, ele era o único que usava outra ferramenta. Mas assim, era uma pessoa que ele pegava Subway, ele andava sempre de camiseta e chinelo, andava de bicicleta. Ele era uma pessoa que poderia ter toda a possibilidade de virar um milionário, de usar a capacidade técnica dele para construir, para monetizar isso e para tornar isso um grande império. Ele escolheu não fazer isso, ele escolheu correr riscos e lutar pela liberdade da internet, lutar pela sociedade, dar à sociedade o que é dela. E eu acho que isso é uma atitude muito louvável. Poucas pessoas têm coragem de se sacrificar dessa forma. E o último projeto que a gente trabalhava, um projeto chamado Victor Kit, que foi o último projeto em vida do Aaron. A ideia dele era criar um sistema de petições online em que os criadores das petições, que eram os coordenadores de campanhas sociais, eles pudessem testar diferentes layouts de uma petição, diferentes títulos, diferentes conteúdos, diferentes imagens, diferentes formas de compartilhamento e diferentes formas de interação com o público, e-mail, Facebook, Twitter. E esse sistema a gente aplicava alguns conceitos de desenvolvimento baseado em experimento, A/B testing e inteligência computacional. E era um projeto sem fins lucrativos, e a ideia dele é que qualquer movimento social pudesse fazer o download do nosso codebase e instalar no seu próprio ambiente um sistema desses, um sistema que fosse inteligente o suficiente para tornar virais as petições. Então, era uma ideia que eu acho que tinha um grande potencial. A gente tentou manter o projeto depois da morte dele, mas depois de cerca de 6 meses, ele foi descontinuado pela falta da liderança. E o que ficou, realmente, foi a esperança de que a morte dele não tenha sido em vão, que a gente consiga mover a Aaron's Law para frente, que o governo americano, os senadores e a justiça se sensibilizem com essas questões, parem de tratar as coisas com argumentos infantis e que o Aaron continue inspirando as pessoas a continuar sacrificando parte de suas vidas para lutar contra as grandes corporações que querem dominar a internet. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu tinha um vídeo para mostrar, um pequeno trecho do documentário sobre a vida do Aaron, e algumas falas interessantes que eu gosto dele. Infelizmente a internet não permitiu, mas eu vou twittar, para quem quiser ver lá. O VV Gomes é o meu usuário no Twitter. E era isso, senhoras e senhores.
pergunta? Perdi a hora que você disse as duas opções de política de acesso, Access Without Permission, qual era a outra? Exceed Authorization. Ele excedeu a autorização que ele tinha. Foi nessa interpretação que foi classificado os 4 milhões de downloads. Mas existe um limite? Existe um limite? Não existe um limite numérico. Não existe. Existe só essa interpretação da lei, que foi usada de forma bem subjetiva. O que aconteceu? O JSTOR, que foi a vítima, no caso, retirou a acusação. Mas a Procuradoria-Geral Federal continuou com a acusação de que ele excedeu a autorização, mesmo ele tendo autorização. E existe... Isso, eu nem sei se é uma pergunta muito ingênua, mas você acha que isso, na verdade, eles manterem o processo foi mais para usar como um exemplo? Assim, totalmente. Totalmente. E isso, inclusive, é o que o pai do Aaron fala, é o que a Taryn fala, a viúva dele, e é o que o Lessig fala em todas as suas aparições públicas. E essa é uma coisa difícil de provar judicialmente. A Carmen Ortiz está respondendo por abuso de autoridade, não sei a quantas anos, mas ela foi demitida. Mas é complicado, porque isso não vai trazer ele de volta. Bem, será que ele tem um projeto chamado Watch Dogs, que é em relação à vigilância em relação ao governo, em relação ao democracia, tá certo? Talvez a questão do gestor não seria uma questão, uma desculpa para ele poder atacar o líder desse projeto, talvez trouxesse mais democracia para um grupo, podemos dizer que meio fechado do Congresso? E como posso dizer, ele também, como podemos dizer, não foi Deu branco? Deu branco. uma coisa mais importante, ou ele foi atacado pela aquela lei lá, que, se eu não me engano, ela surgiu por causa do que o Congresso viu um filme chamado War Games, e essa lei, que era para proteger assim, em relação ao ataque ao sistema de segurança, o código do sistema de segurança nuclear era uma sequência de zeros. Então, praticamente foi morto, ele suicidou, assim, podemos dizer, eles mataram ele por nada, por causa que não tinha... Foi um assassinato que não pode considerar suicídio, pela pressão que eles colocaram, que não estava por definir nada, porque o código, durante anos, foi simplesmente uma sequência de zeros, qualquer, vamos dizer, teste seguido seria uma das primeiras opções. Eu acho que se eu falei bobagem, desculpa. Eu até tinha esquecido de citar essa questão do filme aí. Porque alguns senadores, eles declararam assim que... tem um senador aqui, inclusive, que declarou que a gente precisa de leis para parar esses garotos, para que eles não comecem a jogar bomba atômica. Isso é verídico. Mas... realmente... qual era a pergunta mesmo? Até esqueci. Bem, segundo o ponto de vista, mataram ele por uma lei que não estava defendendo nada, mas que o objetivo final deles era impedir que como ele tem esse foco social, de cortar uma futura ameaça para o Congresso americano, que atualmente está sob comando dos lobbies das empresas, meio das megacorporações, é meio que meu ponto de vista. Isso faz todo sentido. Até porque as empresas que apoiaram o SOPA eram as grandes produtoras de cinema, as redes de televisão, as gravadoras de música. Então são essas empresas que iam se beneficiar com esse tipo de lei, com esse tipo de acusação contra alguém que luta exatamente contra o que eles lutam. Luca?
Desculpe, eu sou seu amigo, seu colega, mas eu vou fugir um pouquinho do tema. Porque você disse que o processo iniciou, quem iniciou o processo pulou fora e o governo continuou. Uma espécie de perseguição, né? Aí não pude deixar de lembrar de outros casos de perseguição que estão acontecendo recentemente na internet, outro tipo de vítima. Lembra que a menina se suicidou, sabe? Lembra de outras coisas que acontecem aí, programas de vingança. Tudo isso era um bullying na internet, né? Dá para fazer algum paralelo desse tipo de coisas com o que aconteceu com a perseguição que o Aaron sofreu? Com certeza. O próprio caso da Chelsea Manning, que não satisfeitos em prender, eles conseguiram colocar mais 20 anos ainda sobre a pena que ela ou ele já tinha. Então, esse eu acho o paralelo mais óbvio e recente do assunto. Infelizmente, eu como programador não tenho conhecimento jurídico para falar de quão errada está essa lei, mas intuitivamente isso realmente parece um jogo de poder. E o governo americano e a justiça americana realmente quis causar um exemplo, cortando mal pela raiz, como ele falou. Gostaria de lembrar quem tocou aí no assunto da CFAA, Computer Fraud and Abuse Act. Ela foi sancionada em 84, talvez não por acaso. Ela foi emendada 5 vezes para ficar mais rigorosa, no sentido de com tipos penais mais vagos, com penas mais severas. É exatamente o mesmo critério da Lei Azeredo, que é um script mandado pela Convenção de Budapeste para as polícias que querem ter mais poder e menos dependência à descrição judicial do seu alcance investigativo, né? Basicamente, o que houve ali foi a interpretação de invasão de rede por ele plugar o laptop dele no servidor da rede sem autorização explícita para isso, porque ele tinha autorização para usar a rede no ponto de rede da sala dele. Bem, então torcer as palavras, e isso acontece muito nessas leis em relação a roubo de dados, né? Dados não é coisa. Para você caracterizar o roubo, tinha que caracterizar a posse, usufruto e gozo. Como é que você vai, por exemplo, caracterizar a posse do dado constante π, constante numérica π, seno de 30 graus, raiz de 2? Dado não é coisa. Uma lei que fala que dado é coisa pode encaixar qualquer maluquice que você imaginar. Na minha página, professor Stolfi vai dar uma palestra aqui amanhã. Ele deu uma ideia fantástica de como você pode explorar essas leis malucas, fazendo licença de uso a conteúdo da sua página, que torna o cara criminoso só de olhar para a página, só de abrir e olhar, entendeu? E vale a pena explorar esses exemplos de abuso. Em relação à vingança contra a pressão em cima dos procuradores para darem um exemplo em cima do Aaron Swartz, temos que lembrar que Aaron Swartz foi uma das peças fundamentais para conseguir aquela virada do jogo em cima da sopa no final de janeiro. Aquilo deve ter deixado gente que gastou 80 milhões para provar o sopa, como estúdio de Hollywood e as indústrias farmacêuticas, né, com sede de sangue atrás de quem tinha feito aquele movimento dar certo. Porque o Congresso americano nunca tinha visto tal coisa. Como é que ele conseguiu parar o projeto de lei no Congresso, vocês sabem? Ele congestionou a central telefônica do Congresso. Ninguém conseguia telefonar nem receber telefonema no Congresso, porque ele conseguiu mobilizar pessoas o suficiente para ligar para lá no dia da votação e as pessoas perceberem que aquela coisa era algo desconhecido, que nunca tinham visto, e recuaram de medo daquilo terminar desaguando em falta de votos na próxima eleição. Por isso que recuaram as pencas, mais ou menos 100 num dia só, e o projeto foi de um lado para outro no dia que ele ia ser votado. Isso deve ter gerado muito ódio no coração de quem deve ter empurrado essa procuradora para ir até o fim. Obrigado. E também aquela questão ali da declaração
Carmen Ortiz. Como a lei deixa a interpretação muito subjetiva, a linha de pensamento dela foi: roubo é roubo, não interessa se tu usa um computador ou usa uma arma, ou usa um pé de cabra. Então, óbvio que uma arma, um pé de cabra causa dano físico, pode causar até mesmo a morte de uma pessoa. Dificilmente acessar dados sem autorização com o computador vai causar grandes danos físicos ou danos ou matar alguma pessoa. Então é um argumento que não faz nem mesmo sentido lógico, ao meu ver. Só para completar, os 1 milhão e poucos mil artigos que o Aaron Swartz baixou com aquele script do JSTOR, não tinha nenhum que ainda estava sob proteção patrimonial de direito autoral. Eram todos artigos científicos e históricos arquivados pela biblioteca, que a JSTOR estava querendo ganhar em cima, colocando uma catraca virtual para acesso, né, cujo direito não podia se basear em autoral, quer dizer, direito de cobrar não podia ser baseado em autoral, porque eram obras científicas que já estavam em domínio público e já tinham expirado o prazo de direito autoral. Então não puderam pegar ele por direito autoral, pegaram ele por invasão de rede. Tem um artigo que eu li recentemente que fala sobre essa interpretação de Exceed Authorization. Se o Aaron pegou 30 anos, peguem um exemplo de uma pessoa que usa o telefone da empresa para ligar para a esposa. É um Exceed Authorization. Mas se tu usar um computador para mandar um e-mail para tua esposa, se a Carmen Ortiz quisesse, tu poderia pegar 30 anos de cadeia. Exceed Authorization. Vocês verem como a lei é ambígua. Eu queria, desculpa o meu português ou italiano, mas eu queria sugerir outro vídeo que é uma entrevista de Aaron que você pode pesquisar sobre a internet, que é uma entrevista de muitos anos atrás, que o título é Como Mudar o Mundo, How to Change the World, que ele era muito jovem, mas já tinha um pensamento e uma maturidade muito avançada. Sobretudo que o que a gente acha ele tentava fazer com dois artigos. Tem outro artigo que ele escreveu, que é o Open Guerrilla Manifesto, que eu acho que é uma boa coisa de ler para todos a gente. Alguém com pergunta? Minha pergunta era sobre a participação do MIT nisso. Eu sei que o pessoal pegou mal com o MIT porque ele teve alguma participação em incriminar o Aaron ou não defendeu ele o suficiente. Você sabe exatamente qual foi essa participação e se eles se retrataram depois do fato ou alguma coisa assim? Até onde eu sei, o MIT não acompanhou o JSTOR e não retirou a acusação de invasão. Porque as acusações, elas estavam... Eu ia mostrar aqui para vocês o texto de 15 páginas da acusação, e elas se dividem entre crimes contra o JSTOR e crimes contra o MIT. Até então, até onde eu sabia, o MIT não tinha retirado nenhuma queixa do processo. Mas, infelizmente, não deu nem tempo para eles se retratarem ou pensarem no assunto. Teve uma carta do pai do Aaron direcionada ao MIT e a sua inércia em relação ao caso, mas eu não conheço nenhuma resposta. Pode ter havido, mas eu desconheço. Eu li em algum lugar que houve um inquérito interno administrativo do MIT para apurar o que aconteceu de errado com essa inércia. Eles reconheceram que a inércia causou prejuízo consequente ao abuso do Ministério Público e que sobrou para alguém ali, mas eles não quiseram revelar exatamente. Eles admitiram que tinham errado, mas não foram mais além disso.
Alguém mais? Bem, também tem que lembrar que além do Aaron, existem outras pessoas como o Fred Bert, do jornalista que participou do documentário Anonymous, que está sendo preso, pode ter uma prisão de 100 anos por ter postado um link, entre aspas, e algumas ameaças, mas não ameaças assim, de agressão física, mas de, poder dizer, trollagem. Também tem a Nakata do Pirate Bay, que também está sobre a prisão na Dinamarca, guardando julgamento, e Deus sabe quando vai ser isso. Tem o Jeremy também, que também é outro que está sendo preso atrás disso, que também que criou um site que incentivava o estudo do hack há muito tempo atrás, eu não tenho informação. E podemos ver que a coleção de pessoas que assim, não são tão alto nível do estão sendo colocadas meio que num estado de exceção para auxiliar o interesse do governo. Acho que a gente pode encerrar, se ninguém tem mais nenhuma intervenção. VV Gomes. Vou agradecer aqui ao Vinícius, apresentação. Descansar de palmas para ele, por favor.